Por que Jesus não simplesmente fez aquele jovem repetir a oração do pecador e deixasse com que mais tarde tratasse a questão do amor ao dinheiro? Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar, e hoje nós damos sequência ao estudo que estamos tendo do livro do Bem ou de Deus, né, um livro do John Bevere, onde nós estamos no capítulo 5, então é a segunda parte do capítulo 5, esse capítulo que tem o título de Desejar é o bastante? Será que o desejo que nós temos basta? Ou nós temos que tomar alguma atitude, alguma mudança? Né? E nesse ponto do capítulo, John Bevere ele volta a falar sobre o jovem rico, né? Mas só para que a gente não venha a se perder, né? Na parte 1 desse capítulo nós falamos sobre a aliança que nós fazemos com Jesus quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, e que ele não vai dividir essa aliança. Não tem como você ter aliança com Jesus e ter aliança com o mundo. Assim como homem e mulher casado, eles não dividem, né? O homem não divide a sua mulher e a mulher não divide o seu homem. Deus também não vai dividir a sua vida com o mundo, né? Não tem como, tá? Isso, vários versículos nos trazem isso na palavra de Deus. Então ele não vai dividir. Também na primeira parte, né? E ele dá sequência a isso, né? A primeira parte desse capítulo nós falamos muito sobre que tipo de cristão nós estamos sendo ou que tipo de cristão nós estamos formando. E é nesse ponto que ele dá sequência a esse capítulo agora, né, esse vídeo que nós vamos iniciar. Então ele traz, como eu já falei, ele traz essa história, né, do jovem rico, e ele começa a falar um pouquinho sobre o jovem rico, né? Muitos podem pensar que o jovem rico era arrogante e tal, porque era rico, né? Então ele era presunçoso, ele tinha toda uma pompa, ele queria se destacar, mas o que nós vemos realmente, quando lemos a palavra, é que não, é que ele se ajoelha, ele se prostra diante de Jesus. Isto é, não tinha arrogância nenhuma naquilo que o jovem rico estava fazendo ou mesmo na vida dele. Porque quando Jesus estava terminando, ele sai correndo e ele se joga, ele se prostra diante de Jesus. Então não tinha arrogância nele. Quantas pessoas talvez hoje se achegam a ti correndo e se prostram e falam assim, pastor, líder, Renan, ou quem seja você, eu preciso da salvação. São poucas pessoas que saem correndo e realmente se ajoelham, se prostram pedindo isso. Mas o jovem rico fez isso. Ele mostrou paixão e sinceridade naquilo que ele estava fazendo. Ele não estava sendo arrogante, soberbo ou hipócrita. Ele realmente, ele estava se prostrando, ele queria, ele tinha paixão, ele tinha sinceridade, né, naquela sua atitude, na vida dele, né, como um todo. Nós vemos o jovem rico se achegando até Jesus e chamando ele de mestre, né? Até a gente já falou em outros vídeos, bom mestre e tal. Então fala sobre mestre, ele não fala senhor nem rei. E é engraçado isso, porque é provável que ele sabia que se chamasse e considerasse Jesus senhor e rei, ele precisaria acatar tudo aquilo que Jesus direcionasse na sua vida. Ele simplesmente teria que obedecer as direções que Jesus estava pedindo para ele fazer, e não é isso que nós vemos acontecendo. Então ele não chega chamando Senhor, porque talvez ele não tinha Deus como seu Senhor, mas ele chega dizendo bom mestre para Jesus. Esse é o título que ele utilizou, na verdade, né? Diferente do jovem rico, nós vemos muitas pessoas hoje chamando Jesus de Senhor e falam que creem na Bíblia. Entretanto, elas avaliarão as suas escolhas com aquilo que elas querem, com aquilo que é a vontade delas, e não com aquilo que é a vontade de Deus para a vida delas. Isso é, elas chamam de Senhor, mas não estão debaixo do senhorio de Deus. E isso, elas estão sendo mentirosas, hipócritas. E muitas delas acreditam realmente que tem Jesus como seu Senhor. Mas quando elas passam a escolher aquilo que é melhor aos moldes dela para a própria vida, cara, elas não estão debaixo do senhorio de Deus e elas não entendem isso. Essas pessoas são aquelas que num estudo bíblico, num culto, numa palavra, elas dizem amém para aquilo que está sendo dito. Entretanto, se aquilo que está sendo dito não é aquilo que ela gostaria de ouvir, isto é, não é conveniente a elas simplesmente bloqueiam aquela informação que está chegando em suas mentes, como se aquilo não se aplicasse à sua própria vida. Em resumo, elas ouvem,
mas elas não praticam aquilo que o Espírito Santo diz para elas. Escute o que Jesus disse à pessoa que desejava apaixonantemente a vida eterna. Está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz assim: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, o jovem rico respondendo: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. É engraçado que Jesus, quando traz esses mandamentos, ele fala dos 6 últimos mandamentos, dos 10 mandamentos, e esses 6 últimos mandamentos, eles tratam do relacionamento humano. E nós vemos que o jovem rico, ele realmente obedecia esses 6 mandamentos. Mas Jesus ocultou, omitiu os 4 primeiros mandamentos. E de propósito, é óbvio. E isso por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Tanto é que o primeiro mandamento, ele diz respeito ao quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Fala que nós não devemos ter outros deuses. Isso é, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não devemos cultuar outros deuses, não devemos colocar nada na frente do nosso Deus, pois isso não agrada a Ele. Em outras palavras, nada pode vir antes do nosso afeto, amor, compromisso e submissão a Deus. Nada pode. Aquele jovem, ele não tinha cumprido esses 4 primeiros mandamentos. Ele não tinha colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida, Deus em primeiro lugar na sua vida. E Jesus estava prestes a revelar algo na vida daquele jovem que lá na frente lhe traria problema. Algo que lá na frente faria com que ele não terminasse bem. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 21, né? Está dando sequência na leitura do capítulo 10. E Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Observe que Jesus amou aquele jovem, mas como Jesus demonstrou aquele amor para aquele jovem? Foi alertando ele de algo que na vida dele estava contrário à palavra de Deus, algo que poderia trazer problemas para ele, que era o amor ao dinheiro, que ele tinha colocado o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, e Jesus estava alertando. Então essa foi a forma de amor. Jesus não estava preocupado apenas com o começo dele, né, com que ele começasse uma vida cristã. Não, ele estava preocupado em mostrando qual era o caminho e não apenas o começo. Para aquele jovem, o problema foi o dinheiro, mas para muitos hoje pode ser uma namorada, um namorado, pode ser dinheiro também, pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser até mesmo a família. A família é uma bênção, o dinheiro é uma bênção, o trabalho, uma bênção, os amigos, uma bênção, o divertimento com os amigos, a comunhão, uma bênção. Mas se essas coisas estão em primeiro lugar na tua vida, isso se torna maldição. Isso vai te gerar problemas. Por quê? Porque você não tem colocado Deus em primeiro lugar na tua vida. Aí chega no final do dia, você não esqueceu de comer, você não esqueceu de trabalhar, você não esqueceu de estudar, você não esqueceu de namorar, você não esqueceu de ver um filme, você não esqueceu de bater aquela bolinha, sabe? Não esqueceu, mas esqueceu do quê? De ler a palavra de Deus. Esqueceu de orar, esqueceu de adorar. E aí, chega no final do dia, talvez você até lembrou: ah, mas estou tão cansado. Cara, isso não é colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. A pergunta é: por que Jesus não simplesmente fez a oração, né, fez aquele jovem repetir a oração do pecador e deixasse com que mais tarde tratasse a questão do amor ao dinheiro? Lembra? O jovem rico queria ser salvo. Era simplesmente Jesus atraí-lo para a rede e ele teria tido um cristão proeminente, rico, com potencial aos olhos humanos. Mas Jesus amou aquele jovem. E porque amou aquele jovem, Jesus falou a verdade e correu o risco de perder um homem entusiasmado e poderoso.
mas ele não deixou de falar a verdade, uma verdade bem forte. Jesus então olhou nos olhos daquele jovem e disse para ele o que faltava. E não era paixão, mas disposição de obedecer ao Rei dos Reis, custasse o que lhe custasse. Ele não estava disposto. Será que você está disposto de largar a sua vida em favor do Rei? Pense nisso, porque se tem algo que você não está disposto a fazer ao Rei dos Reis, ou pelo Rei dos Reis, ou pelo reino do Rei dos Reis, talvez você não tenha ele em primeiro lugar e talvez você tenha uma falha no seu coração. É muito provável que aquele jovem olhou para Jesus apenas como seu Salvador. E quando nós olhamos Jesus apenas como nosso Salvador, nós achamos que a obediência é opcional e não obrigatória. E deixa eu te falar uma coisa, a obediência não é opção, é obrigação do cristão. Entenda, se de acordo com a avaliação dele, o que Jesus falou fosse bom, ele poderia então escolher obedecer. Caso não fosse bom, ele poderia simplesmente ir embora. E eu te pergunto, o que ele fez? Você pode imaginar dizer a uma pessoa que está buscando avidamente aquilo que lhe falta para encontrar a vida eterna, e você chega lá e você fala a verdade para ela, você realmente mostra aquilo que ela precisa para alcançar a vida eterna? Mesmo que doa, você precisa falar a verdade. Se você ama, você fala a verdade. Você não passa a mão na cabeça e você ajuda a ter conserto. Se você ama, você corrige. Você precisa ser verdadeiro, mesmo que isso signifique que você vai receber rejeição. Não se preocupe com a rejeição. Se preocupe em falar a verdade e aquilo que as pessoas precisam ouvir. Porque senão você vai ser só mais um nesse mundo de entretenimento. E cara, a vida cristã não é entretenimento. A vida cristã, ela é verdadeira. E ela pede o primeiro lugar na tua vida. Muitos cristãos e pastores, eles bajulam seus ouvintes porque querem ser aceitos. Por medo de serem rejeitados, eles buscam aceitação. John mesmo fala que no começo da sua caminhada como pastor, ele odiava o confronto, ele odiava a rejeição, mas ele depois entendeu que ele não poderia ser assim, porque ele não estava falando a verdade. As pessoas precisavam ouvir o quê? As pessoas precisavam ouvir a verdade, e isso significa também amor. Ele até mesmo diz que ele queria que todo mundo ficasse feliz. Todo mundo precisa ficar feliz com aquilo que eu tô falando. E cara, bem da verdade é que quando nós ouvimos muitas vezes uma palavra de confronto, nós não ficamos felizes. O jovem rico não ficou feliz, mas era o que ele precisava ouvir. A questão é, ele aceitou ou não? Não, ele não aceitou. Mas Jesus fez o que era certo. Ou Jesus faz alguma coisa que é errado. Então, se o teu pastor tem palavras de confronto, cara, aceita, sonda o teu coração e vê onde você precisa mudar, porque ele está sendo correto contigo e ele está demonstrando amor muito maior do que aqueles que estão passando a mão na tua cabeça. Cara, não esteja feliz com aqueles que passam a mão na tua cabeça, esteja feliz com aqueles que confrontam a sua vida, porque esses que confrontam a tua vida querem ver você entrando no reino de Deus, querem vocês tomando posse da vida eterna, querem que quando chegar no dia, Jesus diga, venha cá, eu quero te dar um abraço. E aí? Esteja do lado daqueles que querem ver você entrando na eternidade com Jesus e que te dizem a verdade. Cara, e a verdade dói, a gente grita, mas é preciso, é necessário. De quem você quer estar do lado? Daqueles que vão passar a mão na tua cabeça, que vão fazer você rir, que sempre vão estar falando e você vai estar feliz quando ouvir eles falando, mas quando chegar no último dia, Jesus vai dizer, ei, afasta-se de mim, não te conheço. Ou você quer estar do lado daqueles que vão te impulsionar a viver o melhor dessa terra, a vontade de Deus na tua vida e fazer com que você entre lá. E deixa eu te falar, você não é perfeito, eu não sou perfeito, não existe ninguém perfeito. Então esteja do lado daqueles que abrem os teus olhos e não do lado daqueles que fazem com que os seus olhos e ouvidos continuem tapados para a verdade.
de quem você realmente é. João fala que Deus tratou muito isso na vida dele e ele aprendeu que ele não está aqui para simplesmente falar palavras bonitas ou que vão deixar com que o coração das pessoas saiam entusiasmados e felizes. Não, precisa falar a verdade. Alguns devem estar se perguntando: meu Jesus, como você pôde fazer isso? Aquele jovem chegou até você, todo feliz, entusiasmado, e você simplesmente o confrontou e ele saiu triste e abatido? Pô, Jesus, que vacilo! Eu já vi muitos julgarem pastores e líderes, porque pessoas chegam até a igreja todas entusiasmadas e depois parece que elas perderam o amor pela obra, o amor pelo servir. Eu já não sinto mais vontade de servir. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Na verdade, porque elas querem fazer as coisas à sua maneira. E quando você quer fazer as coisas à sua maneira, você ainda tem Jesus apenas como teu Salvador. Você não entendeu que existe hierarquia, você não entendeu que no reino de Deus, reino, não é democracia, no reino de Deus existe direções, existe algo que você precisa seguir, que muitas vezes vai contra a sua vontade. Você não está ali para fazer a tua vontade. No reino de Deus você está para fazer a vontade do Pai, e Deus direciona pessoas para isso. Então quando você começa a perder o entusiasmo, talvez você está perdendo porque você gostaria que as coisas acontecessem da sua maneira e não da maneira que Deus direcionou para ser. Melhor é obedecer do que sacrificar, e muitos têm sacrificado. E tem sacrificado o quê? Tem sacrificado as suas vidas. Ah, porque eu não tenho mais vontade. Talvez o jovem rico saiu daquela conversa com Jesus dizendo: meu Deus, assim eu não quero. Perdi toda a vontade que eu tinha. Isso acontece nos nossos dias, e tem pessoas julgando pastor e líderes, porque esses pastores e líderes têm falado a verdade. O problema não está no pastor, não está no líder, está no coração daquelas pessoas que não entenderam o que é reino de Deus. E assim como o jovem rico, elas ficaram tristes e abandonaram. E talvez elas foram para outros lugares buscando quem pudesse falar palavras que as deixassem alegres. Mas a pergunta é, e naquele dia, quando não tem mais volta, qual a palavra que você vai receber do Senhor? Afaste-se de mim? Ou você vai receber: cara, você se colocou em obediência, vem aqui. Você verdadeiramente me conheceu. E aí? Você é o jovem rico que perdeu o entusiasmo? Cuidado, talvez se você perdeu o entusiasmo, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a tua igreja, não tem a ver com as ministrações, tem a ver com o teu coração, que você quer viver a tua vontade e não a vontade de Deus. Nos dias de hoje, muitos diriam assim para Jesus, né? A igreja onde Jesus pastoreasse: Jesus, suas conversas e seus discursos deveriam fazer com que as pessoas se sentissem mais felizes, entusiasmadas, e não entristecê-las. Jesus, pastor Jesus, a frequência das pessoas na sua igreja vão diminuir se você continuar tratando assim as pessoas que estão sedentas. Vá atrás deles, suavize a mensagem. Suavize a mensagem, você vai ver, depois eles vão mudar. A minha pergunta é: foi isso que Jesus fez? É engraçado que são essas palavras que Jesus ouviria da sua liderança. E se ele não acatasse essas direções, talvez ele seria mandado para a rua, ele receberia a demissão. Jesus, como ele ousa ofender um ofertante desse? Ele poderia manter a nossa igreja por tanto tempo. Um dízimo dele, uma oferta, poderia manter tantos projetos. Acho que o pastor Jesus, ele esqueceu como influenciar pessoas. Ele deveria mudar o seu tom de voz, isso não está dando certo. Ele deveria dar palavras encorajadoras que edificam a autoestima. Esse é o problema, nós temos caído na armadilha de fazer praticamente qualquer coisa para conseguir um convertido e atrair multidões, fazer seguidores. Eu vou terminar aqui, nós vamos fazer uma terceira parte deste capítulo 5, tá? Porque eu não quero que você perca nada, que você estude, medite nisso que está falando, leve para a palavra de Deus. É muito importante, é muito importante. E não é que nós não devamos ter estratégias para alcançar o perdido, é óbvio que sim. Né? Deus era um Deus de estratégia. Nós vemos as guerras sendo vencidas de várias formas diferentes com as estratégias que Deus direcionava. E hoje sim, nós vamos usar estratégias, nós temos que alcançar o perdido, nós temos que correr atrás. Sim, não é disso que nós estamos falando. Mas o que está falando aqui é
o que nós temos pregado? Nós temos pregado a verdade ou nós temos nos preocupado em não pregar a verdade com medo de como as pessoas vão agir? E deixa eu te falar uma coisa, no mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos numa geração de mimimi, eu já falei isso. E por viver numa geração de mimimi, a geração de mimimi é aquela que só quer ouvir o que é a vontade dela. Ela não quer ouvir a palavra de Deus. E se tem uma palavra de confronto, aquele pastor já não serve, já começa a buscar algo para falar daquele líder, falar daquele pastor. Cara, esteja do lado de quem fale a verdade para você. E cara, quando vinha a palavra de confronto, a escolha é tua, de ficar triste e ir embora. Eu tenho visto muitas pessoas irem embora, porque não aceitaram a palavra de confronto. O jovem rico também não aceitou a palavra de confronto na sua vida. E qual foi o problema disso? Ele negou Jesus. E aí? Não importa o começo entusiasmante que você tem, importa a caminhada. Jesus é o caminho, não é a entrada. E aí? O que você tem feito com a palavra de confronto na tua vida? Entenda, o pastor, o líder que te confronta é porque ele te ama. Porque mais fácil seria ele ficar quieto e não falar, e falar só palavrinhas que talvez agrade o seu coração. Mas ele não está preocupado em fazer a vontade dos homens, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Então, esteja do lado desses que querem fazer a vontade de Deus e falar a verdade porque querem estar contigo na eternidade. É isso. Para pensar. Valeu.